Desde o seu incrível lançamento em 5 de maio de 2018 até os dias atuais, quando atingiu seu desligamento final, a InSight tem sido uma missão incrível. Sondou abaixo da superfície de Marte e ouviu o lento batimento cardíaco do planeta para obter um panorama nunca visto por qualquer missão anterior. Enfrentou adversidades. Desde o primeiro dia, Marte lutou com um ataque interminável para desgastá-la ou pegá-la desprevenida. Mas, em última análise, suas contribuições para a nossa compreensão planetária são irrefutáveis. E o fez com uma ferramenta surpreendente: os tremores de terra do planeta vermelho. Nas primeiras horas da manhã de 5 de maio de 2018, na base da Força Aérea de Vandenberg, complexo de lançamento espacial 3E na Califórnia, os cientistas da NASA aguardavam ansiosos em frente a seus computadores. Do lado de fora, na escuridão, estava um foguete Atlas V, um gigante de 2 estágios com quase 60 metros de altura, capaz de lançar quase 9 toneladas em órbita geoestacionária. Foguetes Atlas V como este já haviam sido lançados dezenas de vezes, mas era impossível não sentir um certo nervosismo a cada nova tentativa. Em sua anterior programação de lançamento, teve de ser adiado por vários meses por causa de um vazamento de vácuo envolvendo os instrumentos científicos em sua carga. Mais da metade das missões a Marte até hoje nunca saíram do solo ou falharam quando chegaram ao planeta. Mesmo nesta fase, sempre há uma chance de algo dar errado. O Atlas V estava aqui para carregar a InSight, uma missão com um módulo de pouso encarregado de descobrir a estrutura interna de Marte, estudando as vibrações sísmicas. Não foi o primeiro módulo de pouso a tentar isso, mas se esperava ser o primeiro a ter sucesso. A NASA havia enviado 2 missões anteriores a Marte com sismômetros, a Viking 1 e a Viking 2. No entanto, o sismômetro da Viking 1 apresentou defeito no pouso e não pôde ser acionado. E embora o sismômetro da Viking 2 conseguisse obter leituras, não havia como dizer se o que registrava era uma vibração sísmica ou apenas o vento. Esse grau de incerteza tornou suas leituras menos confiáveis. Com a InSight, a NASA tentaria sanar essa potencial fonte de erro. Um sinal foi recebido. Os cientistas receberam seus últimos boletins meteorológicos. Lançar um foguete é um negócio arriscado. A velocidade do vento, a cobertura de nuvens e até mesmo o clima solar podem influenciar negativamente o lançamento. Tudo deve ser contabilizado. Mas aqui eles receberam luz verde. A missão InSight seria lançada dentro de 1 hora. A missão InSight consiste em um módulo de pouso de 1 metro de altura e 6 metros de comprimento, com 2 grandes painéis solares, em um design semelhante ao módulo de pouso Fênix. Foi equipada com vários instrumentos para pesquisas científicas, carregava um sismômetro com para-brisas e um braço robótico capaz de comissionar o sensível instrumento na superfície plana do planeta vermelho. Com isso, tinha o objetivo de detectar vibrações de tremores de terra marcianos causados por abalos no manto do planeta ou por impactos de meteoros. Por meio de uma avaliação cuidadosa do intervalo de tempo entre os vários tipos de ondas sísmicas de um único evento, seria possível para os cientistas compreender a estrutura interna de Marte com um grau de certeza nunca visto antes. Mas isso não é tudo. A bordo da missão se encontrava um conjunto de equipamentos de detecção do clima, projetados para eliminar qualquer debate sobre o registro da fonte das vibrações, e que outrora ajudaria os cientistas a entender melhor o clima de Marte. E para dar uma compreensão ainda maior do estado de Marte sob sua superfície, carregava consigo a toupeira, uma ferramenta de martelamento destinada a escavar profundamente o solo marciano e fazer leituras de temperatura. Uma broca grande demais teria um custo alto para transporte, então a toupeira foi projetada para ser uma ferramenta mais eficiente e barata. Quanto melhor entendermos a estrutura de Marte, mais podemos aprender sobre sua formação. E também aprender mais sobre a formação de outros planetas rochosos do nosso sistema solar, como a Terra. Com a InSight, esperávamos saber se a Terra é uma anomalia no sistema solar. Muitos dos outros planetas são como a Terra? O que isso diz sobre a formação do nosso planeta? E assim, por volta das 4 horas da manhã, a missão InSight foi lançada para Marte.
Causando forças G esmagadoras, o primeiro estágio do foguete queimou por apenas 253 segundos antes de consumir todo o seu combustível e por fim ser descartado. Em seguida, o segundo estágio, chamado Centaur, entrou em ação. Queimou por mais 14 minutos, tempo suficiente para atingir a velocidade de escape. A InSight foi construída para resistir ao estresse do lançamento. Esta primeira etapa foi um sucesso, mas agora chegaria a hora da longa viagem pelo espaço. Levaria mais 6 meses e meio para percorrer os 484 milhões de quilômetros entre a Terra e Marte. Esses meses seriam calmos, serenos e frios, à medida que vagaria pela vastidão do espaço repleto de estrelas. A chegada da InSight a Marte seria uma experiência totalmente oposta. Seria rápida, agitada e muito quente. A InSight entrou na atmosfera de Marte em uma altitude de 125 km, a quase 20 mil km por hora. Esta entrada gerou muito calor, cerca de 1.500 graus Celsius. O estágio final da InSight foi equipado com escudos de calor capazes de absorver essa devastadora fúria. E uma vez que o módulo de pouso desacelerou o suficiente, os escudos térmicos se soltaram e um paraquedas supersônico foi acionado, diminuindo ainda mais a velocidade da InSight. Sim, Marte tem uma atmosfera, embora seja muito fina em comparação com os padrões da Terra. Este paraquedas fez uma grande diferença, mesmo a velocidade que a InSight estava viajando, embora não fosse suficiente por si só para impedir que o módulo de aterrissagem colidisse com o planeta. Mas havia um plano para contornar esse desafio. Ao contrário dos rovers predecessores em Marte, que só tinham airbags gigantes para amortecer a queda, a InSight foi equipada com seus próprios foguetes. Então, as pernas da InSight se posicionaram prontas para o pouso. Assim que o paraquedas desacelerou o suficiente, também foi descartado, restando apenas o módulo de pouso. Em seguida, usou seus foguetes a bordo para cuidadosamente tocar a superfície. Todo esse processo ocorreu ao longo de cerca de 7 minutos. A missão InSight pousou com sucesso em 26 de novembro de 2018. Apesar do impacto com a superfície, os foguetes levantaram muita poeira, o que não seria bom para seus painéis solares. Então, a InSight esperou 16 minutos para a poeira baixar, antes de implantar seu conjunto de painéis solares. Em condições normais em Marte, esses painéis poderiam gerar cerca de 300 a 600 watts de energia. No entanto, tal qual a presença de nuvens na Terra, a poeira na atmosfera de Marte afetaria a geração de energia, o que a faria variar dia a dia. A paisagem que acolheu a InSight parecia sombria e inóspita, mas precisaria se acostumar com isso. Este terreno plano, empoeirado e coberto de rochas, seria seu lar por pelo menos os próximos 2 anos. A InSight foi projetada para ter uma duração de apenas 2 anos. Ao contrário dos rovers, não tinha ferramentas para locomoção, o que não lhe faria falta. Sua missão seria sentar, ouvir e aprender. E tinha muito trabalho a fazer. A missão InSight em Marte havia começado. Muito acima da fina atmosfera marciana, uma estranha nova visão surgiu. 2 pequenas luzes brilharam no céu noturno. Estas não eram novas estrelas, eram CubeSats, chamados Marco A e B, e vinham acompanhando a InSight nos últimos meses. Sua missão era retransmitir informações em tempo real para a Terra sobre se o pouso da InSight havia sido bem sucedido ou não e se as células solares haviam sido implantadas. Marco era uma missão de demonstração de tecnologia, por isso não tinha instrumentos científicos, porém carregava consigo diferentes tecnologias para teste. Esses satélites eram realmente pequenos, apenas do tamanho de uma maleta. Foi a primeira vez que CubeSats foram enviados ao espaço profundo, e na época ninguém tinha certeza de como eles se sairiam. Mas até então, desempenharam exatamente como esperado. Os pequenos satélites começaram a ouvir as frequências UHF da InSight com a antena na parte inferior da espaçonave, pronta para transmitir esses dados de volta à Terra usando essa antena maior. Essa grande antena funcionava como uma antena parabólica na Terra, exceto que foi projetada nesse formato plano para economizar espaço físico. Surpreendentemente, apesar desses satélites gerarem apenas 17 watts de potência,
ainda eram capazes de receber sinais da superfície de Marte e retransmiti-los por milhões de quilômetros até a Terra. Claro, a NASA não iria colocar todos os seus ovos em uma não testada cesta. Se os CubeSats não tivessem funcionado, a InSight também seria capaz de se comunicar com alguns outros orbitadores já ao redor de Marte, como o orbitador de reconhecimento de Marte. A única diferença é que esse orbitador não retransmite informações em tempo real. Mas essas luzes não ficariam no céu por muito tempo. Depois de cumprir sua missão, os CubeSats Marco sobrevoariam Marte, incapazes de desacelerar o suficiente para entrar em órbita, e em vez disso, continuariam à deriva para sempre ao redor do Sol. Mas não é isso que a InSight via. Esse módulo estático não conhecia o destino das máquinas que transmitiam suas mensagens. Tudo o que sabia é que era hora de abrir os olhos e ligar para o controle de missão, dizendo que conseguiu chegar ao seu destino. Sua primeira tarefa foi enviar sinais para a Terra confirmando seu pouso seguro. Como mencionado anteriormente, muita poeira foi levantada pelo pouso, já que a InSight usou retrofoguetes para retardar sua queda. A equipe da InSight sabia que isso aconteceria e colocou uma lente transparente sobre a câmera do módulo para protegê-la. Mais tarde, a InSight removeria essa lente para capturar fotos mais nítidas para o resto da missão. Enquanto isso, outra câmera apontada sob a sonda revelou os efeitos dos foguetes que esculpiram mini crateras sob a sonda. A InSight implantou seus 2 painéis solares circulares, já que podia coletar a luz do Sol sem a poeira levantada pelos foguetes, o que certamente reduziria sua eficiência. E então, era a hora de trabalhar. A InSight rapidamente começou a coletar dados, mesmo antes de implantar qualquer um de seus instrumentos científicos. Seu primeiro registro foi o vento marciano, com as vibrações detectadas pelo sismômetro ainda na sonda. Esse é o som, embora eu deva observar que você provavelmente precisará de um subwoofer ou fones de ouvido para ouvir isso. Esse som não foi acelerado, são literalmente as vibrações causadas pelo vento marciano, passando pelos painéis solares do módulo de pouso. A frequência das vibrações foi convertida em áudio. A InSight também podia detectar mudanças na pressão do ar. Aqui está a pressão do ar mudando à medida que o vento soprava no módulo de pouso. Este áudio foi acelerado por um fator de 100 para estar dentro do alcance da audição humana. O que é fascinante é que não precisamos apenas imaginar o vento passando pela InSight, pois ela também foi capaz de capturar imagens de nuvens de gelo de água passando, mostrando a visível direção do vento. Embora Marte seja atualmente um terreno seco e inóspito, ainda há uma pequena quantidade de vapor d'água na atmosfera. Agora preparada e devidamente aquecida com registros científicos iniciais, a InSight estava pronta para o evento principal. Uma de suas principais missões em Marte era registrar a atividade sísmica, mas o SAIS, seu instrumento sismômetro, ainda estava preso ao corpo do módulo. Precisaria usar seu braço robótico para levantar o SAIS e colocá-lo diretamente no solo marciano. Mas não apenas em qualquer lugar. Se iria se acomodar por 2 longos anos de escuta, a InSight queria escolher o melhor pedaço de terreno. Um terreno plano, sem rochas no caminho, de modo que seu para-brisas pudesse ficar nivelado com o solo, criando um perfeito isolamento e fornecendo um meio para o SAIS coletar seus dados de forma ininterrupta. E tinha uma equipe para ajudá-la. Quase imediatamente após o pouso, a InSight começou a capturar imagens 3D de sua área circundante, a fim de encontrar o local perfeito para acomodar o sismômetro. Com base nessas imagens 3D, a NASA realmente recriou essa área com a maior precisão possível na Terra, chegando a usar o HoloLens, um headset de realidade aumentada para combinar a superfície de Marte com o ambiente que estavam recriando. Uma vez que o local perfeito foi escolhido, o sinal verde foi dado e a InSight usou cuidadosamente seu braço robótico para colocar o sismômetro na superfície do planeta. A partir daí, começou a detectar as vibrações mais fracas de Marte. E então chegou a hora de cavar.
E foi aqui que as coisas começaram a dar errado. A toupeira, uma ferramenta autônoma de escavação em formato cilíndrico, foi projetada para cavar até 5 metros no solo marciano, fazendo leituras de temperatura a cada 10 centímetros e, em seguida, extrapolando essas leituras para estimar a espessura da crosta marciana. Uma broca que pudesse ir tão fundo seria muito grande e difícil de levar a Marte. O martelo interno da toupeira contornaria esse problema. Ao martelar-se suavemente no solo e fazer com que a poeira de Marte caísse no buraco que estava formando para fornecer atrito, a toupeira da InSight poderia, em teoria, atingir a profundidade de 5 metros. Tudo isso havia sido testado em condições recriadas na Terra para ser o mais semelhante possível à superfície empoeirada de Marte. Infelizmente, não foi o que aconteceu no planeta vermelho. A toupeira cavou apenas 30 centímetros no solo seco de Marte antes de ficar presa. Os cientistas ficaram intrigados. Será que bateu em uma rocha muito dura? Ou o solo simplesmente não fornecia atrito suficiente? De qualquer maneira, a toupeira agora estava presa, inclinada em um ângulo antes mesmo de sair completamente de seu alojamento. Equipes terrestres tentaram replicar o problema e procurar uma maneira segura de pegar a carcaça ao redor da toupeira e talvez usar o braço robótico para endireitar seu curso. Eles tiveram de ter cuidado para não danificar, pois o braço robótico não havia sido projetado para tal tarefa. Depois de muitas semanas de deliberação, eles dividiram a tarefa e começaram a remover o alojamento para ver melhor o que estavam fazendo. Com cuidado, eles retiraram o invólucro externo. Mas levaria algum tempo até que mais progressos pudessem ser feitos. Se o atrito fosse o problema, os cientistas estavam pensando em tentar usar o braço robótico para empurrar o solo ao lado da toupeira, na esperança de dar a ela a fricção necessária para começar a cavar mais fundo. Seria necessário um planejamento cuidadoso antes que esse método pudesse ser tentado. Era julho de 2019 quando a carcaça foi removida, 8 meses após a chegada da InSight ao planeta. Levaria mais 3 meses até seu próximo movimento orientado. Enquanto isso, porém, nem tudo estava perdido. Em abril, a InSight detectou seu primeiro tremor de terra marciano, e esse foi o som que capturou. Mais uma vez, as vibrações foram aceleradas por um fator de 60, pois a frequência não seria audível ao ouvido humano. Embora dados como esse não precisem ser convertidos em áudio para serem usados pelos cientistas, eles são úteis para nós, leigos ou entusiastas, para que possamos entender melhor os dados. O que você vai notar é o quão sensível esse sismômetro era. Mesmo sob o para-brisas, ele ainda podia captar vibrações causadas pelo vento. E até mesmo o movimento do braço robótico podia ser facilmente detectado, mesmo estando a poucos metros de distância. Detectar atividade sísmica não é tudo o que a InSight podia fazer. A InSight estava agindo um pouco como uma estação meteorológica em Marte, com instrumentos detectando vento, pressão e temperatura do ar. Mesmo no Equador, Marte é um planeta relativamente frio, com 25 graus Celsius negativos em seu ponto mais quente em dado momento, chegando até a 100 graus Celsius negativos. Essas baixas temperaturas são uma ameaça para qualquer missão marciana mecânica. As flutuações de temperatura podem danificar rapidamente os equipamentos científicos. Se não fosse pelos aquecedores a bordo alimentados pelos painéis solares, a InSight já estaria em apuros. A InSight também foi capaz de detectar algumas rajadas de vento de até 60 km por hora e baixas pressões de ar, cerca de 6 millibar, em comparação com 1 bar na Terra. Com as primeiras leituras feitas, mas também com os primeiros obstáculos encontrados, a missão InSight se apresentava a um futuro duvidoso. Avancemos agora no tempo. Meses se passaram. A InSight agora se aproximava de sua marca de primeiro ano em Marte. Os cientistas estavam considerando o problema da toupeira. A essa altura, começaram a ter mais certeza de que não era uma rocha subterrânea que havia impedido a escavação.
Os cientistas escolheram este local de pouso especialmente porque havia poucas rochas grandes na área, e a toupeira foi projetada de tal forma que deveria ser capaz de contornar rochas pequenas. A equipe levou um tempo para pensar no que poderia estar causando o problema, fazendo o possível para criar uma réplica da situação na Terra, usando dados das câmeras da InSight. Este não é um processo perfeito, pois é impossível imitar perfeitamente as condições gravitacionais mais baixas de Marte na Terra, mesmo com réplicas feitas de materiais mais leves em escala reduzida. Mas, em outubro de 2019, eles descobriram que o provável problema era de fato a falta de atrito. Ao capturar fotos do solo ao redor da toupeira agora exposta, eles viram que o solo neste local era diferente do que esperavam. Embora a superfície que você vê aqui certamente pareça solta e empoeirada, ideal para escavação com martelo, apenas alguns centímetros abaixo parecia haver uma camada de solo cimentado conhecido como Duty Crust. As partículas de Duty Crust são mais unidas, o que significa que não caíam no buraco que a toupeira criava e, portanto, não forneciam o atrito necessário para cavar mais fundo. Os cientistas não perceberam que esse tipo de solo estava aqui quando escolheram o local para o pouso, pois estava escondido sob a superfície. Mas o que fazer sobre isso? Embora a InSight estivesse equipada com um braço robótico, o topo da toupeira não foi projetado para ser agarrado por esse braço, então eles não podiam simplesmente movê-lo para outra posição. Há um delicado cabo projetado para retransmitir dados da toupeira de volta para a InSight, que poderia ser danificado se eles simplesmente empurrassem o topo da toupeira para baixo com o braço. Então, o primeiro plano era colocar o braço próximo à toupeira de escavação, prendendo-a no lugar. Talvez isso fornecesse o atrito necessário para continuar. Infelizmente, o plano se provou insuficiente. A toupeira se debateu na poeira, sem progresso. Em seguida, a equipe tentou escavar o solo no buraco que a toupeira havia criado. Isso também não teve sucesso. Meses se passavam entre cada meticulosa tentativa. E finalmente, em outubro de 2020, 1 ano e 8 meses após o início da escavação, os cientistas tentaram empurrar o topo da toupeira com o braço robótico. Embora isso tenha feito com que a toupeira se enterrasse, as expectativas de sucesso logo foram frustradas. Mesmo quando completamente encoberta pelo solo, a toupeira não podia cavar mais fundo por conta própria. Em 14 de janeiro de 2021, a equipe desistiu completamente da toupeira, embora ainda que tivesse aprendido informações valiosas para futuras missões sobre a natureza dos solos marcianos. Felizmente, os outros equipamentos científicos da InSight funcionaram com muito mais eficiência durante esse período. O sismômetro SAIS estava fazendo um trabalho muito melhor ao fornecer um vislumbre do funcionamento interno de Marte. Estava ouvindo os sons de Marte há mais de 2 anos e detectou mais de 500 eventos sísmicos diferentes. Marte não possui placas tectônicas como a Terra, mas possui regiões vulcânicas que produzem tremores de tempos em tempos. E os tremores produzem diferentes tipos de vibrações, como ondas primárias e secundárias, que viajam pelo manto em diferentes taxas. Ao cronometrar a diferença entre o momento em que essas ondas chegam e ao ouvir seus ecos conforme as vibrações rebatem nas camadas internas de Marte, torna-se possível descobrir a estrutura interna de Marte, bem como aprender outras fascinantes informações. Os cientistas, a essa altura, aprenderam 3 aspectos interessantes sobre o planeta vermelho. Primeiro, Marte tende a ter pequenos tremores frequentes, mas nenhum mais poderoso do que a magnitude 3,7. Os cientistas ficaram surpresos por não terem detectado nada mais poderoso, dada a frequência com que esses tremores menores aconteciam. Talvez Marte fosse mais estático do que o esperado, ou talvez eles simplesmente não tenham tido a sorte de testemunhar um grande tremor. Era muito cedo para ter certeza. Em segundo lugar, o vento escondia os tremores. Como SAIS era tão sensível, mesmo com seu para-brisas, ele podia ouvir as vibrações causadas pelo vento, e às vezes isso mascarava as vibrações de pequenos tremores, como estática em um rádio. Durante as temporadas de ventos fortes no ciclo anual de Marte, o número de tremores parecia diminuir, mas isso provavelmente ocorreu apenas porque o SAIS não os estava detectando. Para combater essa interferência, os cientistas formularam um plano para enterrar partes do sismômetro usando a concha do braço robótico, visando diminuir a interferência do vento nas leituras.
Estranhamente, o terceiro aspecto sobre Marte é que esses tremores não possuíam ondas de superfície. Todos os tremores criam ondas. Dois dos principais tipos, ondas primárias e ondas secundárias, viajam pelo manto. No entanto, normalmente também existem ondas de superfície que correm ao longo da superfície da crosta do planeta e, por algum motivo, não foram detectadas em Marte. Os cientistas ainda não têm certeza do motivo, mas se perguntam se isso é evidência da extensa fratura dos 10 quilômetros superiores da crosta de Marte que poderia difundir as ondas. Para saber mais, seria necessário esperar e coletar mais dados. No entanto, isso se tornou muito mais difícil do que o esperado. Depois de 2 anos, o tempo não estava mais ao lado da InSight. A InSight havia chegado ao fim da duração esperada da missão e, surpreendentemente, internamente ainda estava completamente funcional. No entanto, surgiu um problema externo: a poeira. Pouco a pouco, partícula por partícula, a poeira se acumulou nos 2 painéis solares da InSight. Os 2 painéis solares que forneciam energia para o funcionamento de seus aquecedores a bordo. A InSight não tinha maquinário para limpar seus próprios painéis solares. Os cientistas esperavam que os Dust Devils soprassem essa poeira em eventos de limpeza, mas embora alguns tenham sido detectados, até então, e por azar, nenhum havia passado pela InSight. Em fevereiro de 2021, a InSight coletava apenas 27% de seu consumo potencial de energia. Sufocada pela ausência de luz solar, a InSight começava a esvaecer. Sua vontade era inabalável, mas suas reservas de energia estavam cada vez mais fracas. Diante disso, os cientistas encontravam à frente uma difícil escolha. Eles precisavam decidir para onde direcionar as reservas de energia cada vez menores da InSight: para o braço robótico, para o leitor SAIS, para o rádio ou para os aquecedores vitais que a mantinham em funcionamento. Em fevereiro, Marte estava entrando em seu período de inverno, bem como no afélio, a época do ano em que Marte está mais distante do Sol e dessa preciosa fonte de energia. Só havia uma escolha. Eles tiveram de colocar a InSight para hibernar, usando sua energia principalmente para manter seus circuitos seguros e aquecidos. Eles esperavam que em julho, quando Marte se aproximasse do Sol, a InSight pudesse religar seus equipamentos novamente. Esperançosamente, um evento de limpeza aconteceria e a ciência poderia continuar. A primavera chegou. A InSight despertou de sua hibernação. Mas, à medida que fornecia energia para seus sistemas científicos, ainda se sentia fraca. A poeira em seus painéis solares permaneceu e estava ficando mais espessa. A InSight se deparou com sua própria mortalidade, a percepção crescente de que nunca melhoraria ou voltaria ao auge. Mas apesar de sua escassez de energia, a NASA ficou tão impressionada com a coleta de dados que estendeu a missão InSight por mais 2 anos. Com tempo limitado e com seu fim se aproximando, a InSight abraçou sua tarefa. Até este ponto, nenhum tremor maior que 3,7 havia sido detectado. Se a InSight pudesse encontrar algo assim, seria o ápice da coleta de dados. Mas não seria nada fácil. No início da missão, os painéis da InSight eram capazes de produzir 5.000 Wh por dia marciano. Agora eles estavam produzindo apenas 500 Wh. Agora era uma corrida contra o tempo para encontrar o último grande tremor antes que pudesse descansar. De volta à Terra, sua equipe estava a postos. Os cientistas estavam ansiosos para ganhar tempo para a InSight encontrar um grande tremor. E no início de junho de 2021, eles tiveram uma ideia aparentemente insensata. Como você poderia remover a poeira dos painéis solares quando você só tinha um braço robótico grande e desajeitado com uma concha? Contraintuitivamente, adicionando mais poeira. Especificamente, adicionar uma quantidade pequena de areia nos painéis usando a concha do braço robótico à medida que ventos marcianos sopravam. Esperançosamente, ao fazer isso, o vento alteraria a trajetória da areia para que ela ricocheteasse nas bordas dos painéis, soltando a poeira fina de sua superfície. Um plano bem comum em teoria, mas incrivelmente na prática, funcionou. Embora não fosse muito, ao fazer isso a InSight ganhou 30 Wh adicionais de energia por dia. Esse aumento de energia deu à InSight uma extensão de vida útil.
A Insight passou pelo verão de 2021 e no ano seguinte fez uma derradeira revelação. No último ano de vida da Insight, além do ponto em que deveria ter sido desligada, detectou seus maiores tremores de terra. Em maio de 2022, o chão tremeu. Os dados chegaram. O sensor SAIS da Insight detectou um terremoto de escala 5. A falta de placas tectônicas de Marte torna este um verdadeiro tremor gigante para o planeta. Apenas alguns meses depois, o fim da missão Insight se aproximava. Em novembro de 2022, os cientistas começaram a juntar todos os trabalhos. Com os dados coletados pela Insight, eles começaram a reuni-los em um pacote que será acessível a pesquisadores de todo o mundo. Eles empacotaram as réplicas da Insight baseadas na Terra e o terreno marciano que estavam usando. Eles se prepararam para anunciar ao mundo que a Insight estava em suas últimas semanas de vida. E em dezembro de 2022, a NASA declarou encerrada a missão Insight. Mas o legado da Insight não está em sua forma metálica, para sempre assentada na paisagem marciana. Está em tudo que aprendeu, no conhecimento que nos trouxe. Então, pela última vez, o que aprendemos? O que os dados coletados nos dizem sobre Marte? Para começar, graças aos dados da Insight, agora sabemos que Marte realmente tem uma crosta, um manto e um núcleo, assim como na Terra. No entanto, essa crosta é muito mais fina do que esperávamos. Contém de 2 a 3 subcamadas e desce de 20 a 37 km de profundidade, em comparação com a da Terra, que pode ter uma espessura de 70 km. Seu manto não é tão quente quanto os cientistas acreditavam anteriormente e desce mais 1.560 km. Finalmente, seu núcleo é maior do que os cientistas pensavam, com um raio de 1.830 km. Surpreendentemente, também é menos denso do que o esperado. Isso levou os cientistas a prever que não é simplesmente feito de níquel e ferro como o núcleo da Terra, mas que deve conter elementos mais leves como carbono, oxigênio, enxofre e hidrogênio. Esta é uma descoberta fascinante. Isso explica por que o núcleo de Marte ainda está derretido. Muito parecido com a capacidade do sal de reduzir o ponto de congelamento do gelo, e é por isso que você vê caminhões jogando sal nas estradas quando faz muito frio, esses elementos mais leves reduzem o ponto de congelamento do núcleo de Marte. A presença desses elementos também aponta para a origem do planeta. Esses elementos mais leves devem ter sido coletados em Marte nos primeiros períodos da história do Sistema Solar, pois quando a Terra foi formada, esses elementos não existiam em grande quantidade, o que explica por que o núcleo de Marte os possui e a Terra não. Esses elementos também foram encontrados mais longe, indicando que Marte pode ter se aproximado da gravidade do Sol com o passar do tempo, antes de encontrar a órbita estável que se encontra hoje. Isso confirma que durante a formação inicial de Marte, toda a poeira cósmica que se juntou deve ter se aquecido e se fundido, permitindo assim que os metais mais pesados afundassem mais facilmente no núcleo do planeta. Durante esse período, ou logo depois, Marte começou a experimentar seu efeito dínamo. Comparado à Terra, Marte hoje tem apenas um fraco campo magnético. A maior parte desse campo é deixada como vestígios residuais de magnetismo presos em muitas das rochas na superfície de Marte. No entanto, em sua formação inicial, há 4 bilhões de anos, os metais em movimento no núcleo marciano criaram um maciço dínamo, imbuindo essas rochas com seu magnetismo. Quando o planeta esfriou, os materiais quentes não foram capazes de se mover com a rapidez necessária para manter o dínamo funcionando. Com o tempo, o dínamo de Marte deixou de existir. Graças aos dados fornecidos pela Insight, os cientistas terão uma ideia muito melhor das escalas de tempo envolvidas neste processo. Isso é relevante porque quando falamos de campos magnéticos e dínamos, podemos ter uma visão sobre a atmosfera de um planeta. E assim que entendermos isso, teremos uma imagem mais clara da habitabilidade inicial de Marte. A Insight pode nos dar uma ideia do período de tempo em que era mais provável que a vida se formasse em Marte. A Insight nos deu uma quantidade incrível de dados brutos, incluindo uma compreensão fascinante dos padrões climáticos marcianos.
No entanto, ainda há muitos mistérios. Embora agora conheçamos as dimensões aproximadas da estrutura interna de Marte, as descobertas da InSight realmente refutaram algumas teorias existentes. Por exemplo, sobre uma região particularmente vulcânica na superfície de Marte, conhecida como Tharsis, lar do Monte Olimpo, um vulcão 2,5 vezes mais alto que o Monte Everest, existe um hotspot de magma, um forte fluxo calórico que alimenta os processos vulcânicos que vemos nesta região. Devido à ausência de placas tectônicas, não estava claro o que realmente estava causando esse hotspot, que parecia estar presente, imóvel por bilhões de anos na história de Marte. Os cientistas originalmente pensaram que esse fluxo quente estava sendo alimentado por um manto inferior, mas acontece que Marte não tem um manto inferior. Como esperado, precisamos rever os dados para explicar o que está causando esse fenômeno. Ainda assim, esses são os tipos de perguntas e descobertas que impulsionam o esforço científico. E as descobertas que a InSight nos deu vão informar futuras missões nas próximas décadas. Os cientistas vão se debruçar sobre os dados, analisando as ondas P e S, tentando encontrar padrões e significados nos sons dos estrondosos batimentos cardíacos do planeta vermelho. E quem sabe o que mais descobriremos como resultado desta bem-sucedida missão. À medida que a InSight se desliga, fecha os olhos diante as espalhadas nuvens e planícies empoeiradas de Marte, e pode descansar tranquilamente. Ela fez o que foi projetada para fazer.